Muito bem. Então, o objetivo dessa aula é fazer uma gravação, né, deixar disponível para vocês uma gravação da aula do dia 11 de novembro de estrutura da matéria, que nós não faremos a aula na forma presencial. O objetivo dessa aula é fazer uma breve revisão sobre o tópico 8, que fala sobre as propriedades da tabela periódica. Então, eu vou abrir a apresentação, a gente vai discutir alguns tópicos importantes que foram falados nas duas últimas aulas, sobre efeito de blindagem, propriedades da tabela periódica, raio atômico, raio iônico, e aí eu propus alguns exercícios, né, alguns exemplos, na verdade, para tentar elucidar um pouquinho melhor os efeitos da carga nuclear efetiva nas propriedades importantes, né, como raio atômico e raio iônico, que são propriedades da tabela periódica. E depois também a gente vai falar um pouco sobre energia de ionização, enfim, tudo que foi citado nas duas últimas aulas, ok? Então eu vou abrir uma apresentação. Nós vamos dar início. Bem, aqui está, né? Então, como eu disse, a proposta é uma aula de revisão sobre o tópico 8. Vou colocar aqui minha opção apontador em laser, né? Bom, então o que a gente discutiu, que é bem importante para a gente entender um pouquinho mais sobre essas propriedades da tabela periódica, né? Então, até o ensino médio, o exercício era meio que memorizar como essas propriedades variavam, né, em função da posição dos elementos na tabela periódica. E agora, em estrutura da matéria, a gente começou a ver alguns temas, né, alguns tópicos que são importantes para entender o porquê que essas propriedades acontecem, né, quais são as consequências dos números atômicos, das propriedades dos átomos, nas propriedades dos elementos da tabela periódica, né, que estão na tabela periódica. Então, o primeiro efeito que a gente falou é o efeito da blindagem, né, que a gente está discutindo já há 2, 3 aulas, a gente comentou um pouquinho sobre isso. Então, o que é esse efeito de blindagem? Então, é sabido que a energia dos orbitais para os átomos polieletrônicos ela é um pouquinho diferente, e a gente sabe que isso acontece por causa do quê? Por causa da interação que acontece entre núcleo e elétrons, né? Então, isso vai depender da distância entre o núcleo e os elétrons que estão distribuídos nos diferentes números quânticos. E também a gente sabe que ocorre uma interação elétrons quando a gente tem átomos que são diferentes do átomo de hidrogênio, mesmo. Então, o que é esse efeito de blindagem, né? Então, tem um esquema aqui, né, onde a gente observa o quê? A gente vê as flechas azuis e as flechas vermelhas. Aqui no centro, Z, temos a presença do núcleo, e essas flechas azuis, elas falam um pouquinho, né, elas indicam esquematicamente a interação, né, as forças eletrostáticas que agem entre o núcleo, que é predominantemente positivo, sobre os elétrons que estão disponibilizados, né, distribuídos nas camadas eletrônicas, né? Então, o que é a carga nuclear efetiva? A gente sabe que ela é sempre um pouquinho menor do que a carga nuclear real, porque as repulsões elétron, elas trabalham contra a atração do núcleo, né? Então, vejam o que é essa repulsão, né, elétron aqui representado nas flechas em vermelho, né? Então, você tem 2 elétrons aqui, um na camada mais interna, outro na camada mais externa, e a gente representa aqui essa interação, né, uma repulsão entre eles, né? Então, quando você fala, né, sobre a resultante de todas essas forças, né, dentro do átomo, a gente sabe que a carga nuclear efetiva ela é um pouquinho menor do que a carga nuclear real
dos átomos, né? Aquela teórica, né? Aquela disponibilizada na tabela periódica, enfim. Né? Então, essas interações nos diferentes níveis de energia, elas, entre aspas, dificultam ou atrapalham a interação entre o núcleo e os elétrons, ok? Então, muito bem, né? Como consequência desse efeito de blindagem, haverá o quê? Uma alteração na carga nuclear que cada elétron efetivamente sente em relação ao núcleo. E esse efeito, ele afeta diretamente o tamanho dos átomos, ou o raio atômico, que a gente vai ver nos próximos slides, e também o tamanho dos íons. Então, vamos ver, né? Então, esse slide, ele mostra o quê, né? Tem uma foto aqui do Mendeleev, né? Um slide meramente ilustrativo, que mostra a foto do pesquisador que desenvolveu, né, que propôs o modelo da tabela periódica que a gente estuda, né, que a gente tem até os dias atuais, né? Então, temos que lembrar, né, que nessa época, na cronologia ali do desenvolvimento da história da química, da física, da história da ciência, do estudo dos átomos, nessa época, nem todos os elementos eles eram conhecidos, né? Então, eram conhecidos alguns elementos químicos principais, né? Os mais usuais, mas nem todos os elementos eles eram conhecidos. E a partir do desenvolvimento da radioatividade, da descoberta de outros, de novos elementos, né? Como os elementos dos metais de transição, os elementos radioativos e tudo mais, teve-se a necessidade de fazer o quê? De organizar esses elementos de uma maneira o quê? De uma maneira sistemática, né? Então, Mendeleev foi o pesquisador que desenvolveu e que propôs o modelo da tabela periódica que usamos até hoje. Né? Então, aqui está, né, a tabela periódica, né? Então, a gente vê aqui diferentes linhas e diferentes colunas onde todos os elementos que são atualmente conhecidos estão distribuídos, não é mesmo? Então, a gente vê aqui, né, à esquerda, está escrito aqui grupo, a gente tem os grupos 1, 2, 3, 4, até o grupo 18, são as, antigamente, né, há alguns anos atrás, há um tempo atrás, a gente chamava esses grupos de famílias, né, da tabela periódica, então em alguns livros vocês podem ainda encontrar esse termo, mas atualmente o que é aceito, né, o que é usado é o termo grupo para definir o quê? Para definir essas diferentes colunas aqui da tabela periódica. E quando a gente está falando das linhas, né, da variação das linhas dentro dessas colunas, a gente tem os chamados períodos que variam de 1 até 7. Então, os grupos variam de 1 a 18 e os períodos de 1 até 7. Então, vamos ver algumas características importantes, né? Em vermelho aqui, a gente representa a maioria desses elementos, que são classificados como metais, e eles têm essa classificação em função da sua distribuição eletrônica e do tipo de ligação que eles podem fazer. Em amarelo, a gente tem os chamados semimetais ou metaloides. E em azul, nós temos os grupos aqui, né, que representam os átomos chamados de não metais, né? E por que eles são classificados dessa maneira? Eles são classificados dessas maneiras, né, dessa forma, principalmente por causa da distribuição eletrônica e de algumas similaridades, algumas características em comum que esses átomos têm. Então, a gente tem o quê, né? Essas primeiras colunas aqui, né, que são os metais, eles são subdivididos em metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Em amarelo, aqui também dentro, né, dessa divisão maior, né, desse grupo maior dos metais, nós temos os metais de transição. Nós temos aqui nas linhas de baixo os lantanídeos e os actinídeos. E nessa região aqui nós temos os chamados gases nobres, né, que a gente sabe da sua configuração eletrônica, que eles são importantes, né, e eles têm os seus níveis eletrônicos
totalmente preenchidos, portanto, são elementos que não fazem nenhum tipo de ligação com outros elementos. E, por final, nós temos aqui a família dos halogênios, né? Que são flúor, cloro, bromo e iodo, que está aqui incluso na família, né, do azul aqui, os chamados não metais. Muito bem. Em termos da sua estrutura eletrônica, da sua distribuição eletrônica dos elétrons dentro dos orbitais, dentro dos números quânticos, nós temos essa seguinte variação. Isso é bem importante para a gente entender a distribuição eletrônica dos elementos, né? Então, em função dos períodos aqui, né, as duas primeiras colunas, nós temos os elementos onde os elétrons de valência estão distribuídos nos orbitais 1s, 2s, né, então varia exatamente de acordo com o período aqui, 3s, 4s, assim por diante. A gente tem os metais de transição, vejam aqui uma característica comum. Todos eles têm os elétrons de valência nos orbitais D, não é mesmo? Nós temos os metais, os actinídeos e os lantanídeos, que são metais de transição, onde os elétrons de valência estão nos orbitais chamados de orbitais F. E a gente tem esse grande grupo aqui em azul, que são os elementos que têm os elétrons de valência nos orbitais 2p, 3p, 4p e assim por diante, né? Então, essa é uma tabela bastante importante e que resume, né, como Mendeleev propôs o agrupamento, né, dos elementos em função da sua distribuição eletrônica, em função do número atômico e da sua distribuição eletrônica, certo? Muito bem. Para os metais de transição, nós temos esta tabela, né, que mostra o quê? Nos mostra os elementos, né, dos metais de transição e as suas distribuições. Aqui na configuração eletrônica, 3D1, 4S2, 3D2, 4S2, 3D3, 4S3. Então, vejam que todos esses elementos têm os seus elétrons aqui de valência na camada D, por isso eles são chamados e agrupados como metais de transição, certo? Muito bem, turma. Só continuar a chamada aqui, para não interromper a nossa gravação. Muito bem, né? Então, depois de explicado, né, vou parar aqui rapidamente a apresentação, né? Depois de explicado, né, mostrado os elementos dentro das tabelas periódicas, né, como eles são distribuídos, a gente vai ver o quê? A gente vai tentar entender algumas propriedades que são importantes para os elementos. Essas propriedades, elas são tão importantes que elas definem, muitas vezes, a maneira como os átomos se ligam e todas as reações químicas, reações enzimáticas, reações de catálise, dependem o quê? Dependem dessas propriedades, principalmente das propriedades do tamanho do raio atômico e do raio iônico, né, que pode ser aniônico ou catiônico, né? Então, vamos retomar a nossa apresentação. Muito bem, né? Então, quais são essas propriedades, né? Então, nós vimos as propriedades aqui que são as principais: raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, né? Então, o raio atômico, a gente discutiu em aula que essa é uma propriedade que depende da carga nuclear efetiva, e ela varia em cada coluna, né, aqui nos grupos, e tende a descer à medida que nós tende a mudar, né, tende a variar, ele tende a aumentar à medida que a gente vai descendo aqui em função dos diferentes períodos, ok? Então, ela varia aqui nos grupos da direita para a esquerda, o raio atômico aumenta,
E no período, né, quando a gente vem aqui para os períodos que variam de 1 a 7, a gente também tem essa característica de aumento do raio atômico. Vamos tentar entender por que isso acontece, né? Então, essa tendência de crescer aqui, né, à medida que nós descemos os períodos da tabela periódica, resulta basicamente do aumento no valor do número quântico principal N dos elétrons mais externos. Então, essa é uma característica bastante importante para nós entendermos a variação do raio atômico. Lembra que eu falei que à medida que a gente desce aqui em função dos períodos, a gente tem o quê, né? A gente tem uma relação, os períodos, com os elementos aqui, os elétrons de valência, né? 2s, 3s. Então, à medida que eu vou aumentando esses valores, eu tenho o quê? Eu tenho elétrons mais afastados do núcleo e mais distantes do seu núcleo. Portanto, isso existe uma relação direta com o aumento do raio atômico, correto? E, além disso, né, conforme nós vamos descendo os períodos, eles vão ficando, os elétrons ficam mais afastados, fazendo com que? Fazendo com que haja um aumento nesse tamanho do raio atômico, né? Então, mais uma vez, né, a gente vai variando o período e observa aqui um aumento do raio atômico em função do aumento do número atômico N, né? Então, aqui tem uma tabela que mostra bem essas variações. Vejam que aqui o elemento com maior número atômico representado aqui é o césio, né? Que tem aqui uma variação em marrom de 251 a 300 picômetros, né? Então, essa é uma medida dada em distância. Aqui nós temos ordens de picômetros, e aqui o césio sendo um dos elementos que possui o maior raio atômico, né? Bom, e além disso, né, o raio atômico, à medida que nós vamos nos movendo, né, agora aqui em função dos grupos, né, ao longo dos grupos, a gente observa o quê? A gente observa o aumento da carga nuclear efetiva e, portanto, uma maior atração dos elétrons, inclusive os elétrons mais externos para perto do núcleo, fazendo com que o raio diminua, né? Então, em cada grupo, o raio atômico ele tende a diminuir quando vamos da esquerda para a direita, né? Então, aqui a flecha da direita para a esquerda aumenta, da esquerda para a direita diminui. E isso acontece por quê? Porque à medida que nós vamos nos movimentando ao longo dos grupos, a gente observa um aumento da carga nuclear efetiva, né? E esse aumento da carga nuclear efetiva faz com que você tenha o quê? Um maior número atômico para esses elementos. Então, vejam aqui o lítio comparado com o flúor, ambos estão no mesmo período 2, mas em grupos diferentes, né? Então, essa variação provoca um aumento, né? Por causa dessa variação, a gente tem um aumento no valor do raio atômico, né? Então, vamos ver aqui um primeiro exercício, né, proposto. Ele pede para organizar os elementos dos seguintes conjuntos na ordem decrescente de raio atômico, não decrescente. Eu vou organizar do maior para o menor, né? Então, a gente sempre vai ter em mãos para fazer esse exercício uma tabela periódica, né? Então, aqui eu peguei a mesma tabela periódica que eu apresentei no slide anterior. Grifei aqui, né, em amarelo, os elementos enxofre, cloro e silício, e eu quero saber, em ordem decrescente, como que eles se organizam. Então, vejam, o silício, o enxofre e o cloro, o que eles têm em comum? Eles estão organizados no mesmo período da tabela periódica, certo? Então, nós temos aqui o
período 3, silício, enxofre e cloro. Então, obviamente, né, que apenas olhando aqui essa flechinha, a gente consegue entender, né? O valor, ele aumenta da direita para a esquerda, portanto, olhando essa flecha, eu já conseguiria organizar aqui os conjuntos em ordem decrescente. Mas vamos tentar entender o porquê que isso acontece, né? Então, organiza os elementos enxofre, cloro e silício em ordem decrescente de raio atômico, né? Então, o que é interessante fazer nesses exercícios, né? Fica aí uma dica. É sempre importante pegar esses elementos aqui, né? Olhar o número atômico deles, né? Então, a gente vê aqui cloro 17, enxofre 16 e silício 14. E é legal fazer uma distribuição desses elementos. Quando eu faço essa distribuição, o que acontece? Fica um pouquinho mais claro qual é a distância dos elétrons da camada de valência em função, tendo o núcleo como referência. Então, vejam, né, para o enxofre 16, eu tenho essa distribuição eletrônica, final 3p4, 3s2, 3p4, para o cloro, 3s2, 3p5, e para o silício, 3s2, 3p2. Então, vejam que a principal diferença desses elementos está no número de elétrons distribuídos no orbital P, que é a camada de valência. Todos estão no período 3 e os grupos 14, 16 e 17, certo? Então, olhando, né, esses elementos aqui, como que eu poderia distribuir fazer essa distribuição decrescente? A gente pode fazer da seguinte maneira: a ordem decrescente de raio é silício, enxofre e, por final, o cloro. Então, a posição, né, desses elementos aqui na tabela periódica, ela vai me definir, e aí eu vejo que o cloro tem o menor raio atômico, seguido pelo enxofre e depois pelo silício, não é mesmo? Então, se a gente olhar aqui, né, cloro, enxofre e silício, a gente tem os valores respectivos 99, 104 e silício 118. Né? Então, a gente consegue entender, né, olhando a distribuição eletrônica e vendo quantos elétrons a gente tem nos grupos aqui P, a gente consegue entender o porquê que ocorre essa variação, certo? Então, a distribuição eletrônica é uma dica para auxiliar, né, no entendimento, na compreensão dessa organização. Agora, vamos ver esse segundo grupo, que é o antimônio, o bismuto e o fósforo. Então, vejam que esses elementos, né, eles têm diferentes valores de N aqui, eles são distribuídos em diferentes períodos, né, diferentemente do exemplo anterior, que a gente tinha os elementos todos no período 3, aqui a gente tem no período 3, fósforo, no período 5, o antimônio, e o bismuto no período 6. Então, vamos fazer a distribuição eletrônica, né? Então, aqui nós temos o antimônio no final 4d10, 5p3. O bismuto, a gente tem a distribuição 5d10, 4f14 e sp3. Ele está no grupo 5 e no período 6. E o fósforo, a gente tem um S2, 2S2 e final 3S2, 3P3. Então, ele está no período 3 e no grupo 15 da tabela periódica. Né? Então, todos eles têm o mesmo grupo, que é o grupo 15. Isso é uma característica em comum entre eles. Então, como que eu poderia organizar, né, esses elementos? A gente sabe que essa variação ela aumenta em função do aumento do valor de N, não é mesmo? Então,
a resposta correta seria a ordem decrescente dos raios bismuto, antimônio e fósforo. Correto? Muito bem. Então, entendido por que ocorre essa variação do raio atômico em função das posições da tabela periódica e também da distribuição eletrônica, vamos entender como funciona o raio iônico, né? O raio iônico, ele é a distância entre íons vizinhos em um sólido iônico. A distância entre os centros de um cátion e um ânion vizinho é a soma dos raios iônicos. Então, isso daí a gente poderia categorizar como uma definição, né, de raio iônico, né? Então, vejam aqui o raio do ânion mais o raio do cátion, essa distância aqui vai me dar, né, em uma ligação química, um raio iônico de vizinhos em um sólido iônico, certo? Então, tem várias maneiras, vários métodos. Até hoje, os cientistas desenvolvem métodos diferentes, mais específicos, mais acurados, para determinar o tamanho do raio iônico, difração de raio-x, entre outras técnicas. Mas isso não vem ao caso agora, né? Então, o que é o raio iônico? Assim como o tamanho de um átomo, o tamanho do íon depende da sua carga nuclear, número de elétrons e dos orbitais onde se localizam os elétrons mais externos. A formação do cátion desocupa os orbitais mais externos e diminui a repulsão elétron-elétron. Né? Então, como é que eu faço um cátion? Né? Como é que uma reação química eu tenho a formação de um cátion? A gente precisa tirar elétrons da camada de valência. Isso, consequentemente, faz com que os cátions sejam sempre menores do que os átomos que lhe deram origem. Então, a gente tem esses dois gráficos, né, que mostram a diferença de raios aqui em picômetros para os principais metais alcalinos e alcalinos terrosos. Né? Então, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio. Vejam aqui essa variação, né? A coluna azul escura representa o cátion comparado com a coluna azul claro, que é o ânion. E aqui para os cátions divalentes, né, berílio, magnésio, bário, estrôncio, a gente observa também essa variação. Então, aquela tendência, né, o que a gente acabou de mostrar, né, que os cátions são sempre menores do que os átomos que lhe deram origem por causa da desocupação dos orbitais, né, porque você tira elétrons dos orbitais mais externos, esse efeito é mostrado, né, representado nesses dois gráficos. Né? E assim como o raio, para formar o cátion, um raio iônico, quando a gente tem a formação dos ânions, o que a gente precisa fazer para formar os ânions? A gente precisa aumentar o número de elétrons, né, na camada de valência. Então, isso faz com que você tenha um aumento das repulsões elétron-elétron, e, portanto, os ânions são sempre, o raio dos ânions, né, é sempre maior do que os átomos que lhe deram origem. Né? Então, aqui também, da mesma forma, exemplo mostrado anteriormente, a gente tem uma comparação entre os elementos de origem e os seus diferentes ânions. Então, vamos comparar, né, esses pares aqui e tentar avaliar, né, indicar aqui, né, o exercício pede, indique qual das espécies é maior. Né? Então, um íon de nitrogênio e flúor, um íon magnésio e cálcio e um íon ferro e ferro mais 3. Né? Aqui, dois elementos iguais com diferentes números aqui, um trivalente e o outro divalente. Né? Então, a gente vai colocar esses elementos na mesma categoria, a gente vai analisar algumas categorias e a gente vai entender o porquê que a gente pode concluir que um é maior do que o outro. Né? Então, vamos ver para o primeiro exemplo aqui, na categoria de íons isoeletrônicos. Né? Então, ambos esses elementos aqui, esses íons,
eles possuem 10 elétrons na sua camada de valência. Certo? Então, eu vou lá, vou fazer a distribuição eletrônica, né? Eu vou adicionar elétrons para formar esses ânions, e eu vou chegar, né, a essa conclusão que ambos têm 10 elétrons, no entanto, o número de prótons não muda, o nitrogênio tem 7 prótons e o flúor tem 9 prótons. Então, quando a gente está falando em prótons, a gente vai analisar a carga nuclear. Então, quem tem maior carga nuclear, né? O elemento que tem 7 prótons ou que tem o elemento que tem 9 prótons? E por que a gente vai analisar a carga nuclear? Porque a gente está falando de interação núcleo com elétrons. Se o número de elétrons é o mesmo, o que eu vou avaliar de diferente? Eu vou avaliar o número de prótons. E aí eu vou chegar à conclusão que o nitrogênio, por ter um número de prótons menor do que o flúor, ele exerce uma menor atração sobre os elétrons das camadas, né, distribuídos nas camadas eletrônicas. E, portanto, esse íon aqui, o N-3, ele é maior do que o íon fluoreto, né, que é o flúor menos. Correto? Então, dessa forma, né, para essa categoria, eu consigo fazer esse tipo de análise. Né? Então, mais uma dica, a gente faz a distribuição eletrônica, a gente vê quantos elétrons tem, e a gente analisa a carga dos prótons. Né? E aí a gente tira essa conclusão para o primeiro item do exercício. Agora, no segundo item, a gente tem 2 cátions, o magnésio e o cálcio, né? São 2 cátions bastante importantes, principalmente para as funções metabólicas dos organismos vivos, né? Então, nesse caso, tanto o magnésio quanto o cálcio, eles são metais do grupo 2. Então, se a gente fizer, né, eles estão aqui, né, localizados, se a gente fizer a distribuição eletrônica, a gente vai ver o quê? A gente vai ver que existe uma diferença entre, eles estão aqui no mesmo grupo, mas os períodos são diferentes, né? O magnésio está no período 3 e o cálcio no período 4, né? Então, isso tem uma diferença no quê? No fator, né, na variação do número quântico principal M, não é mesmo? Então, o cálcio, ele é maior do que o magnésio, por quê? Porque ele possui elétrons de valência em M igual a 4. Essa posição na tabela periódica. Enquanto que o magnésio, ele possui os elétrons de valência em M igual a 3. Então, muito similar com o que acontece com o raio atômico, para o raio iônico, essa variação ela pode ser estendida, né? É uma similaridade, a gente pode fazer essa comparação. O fato de você ter um N igual a 4, um N igual a 3, quem tem o maior valor de N possui o maior valor de raio iônico. Então, aqui no caso, para esse grupo, para essa duplinha, nós podemos dizer ou concluir que o cálcio tem maior raio iônico do que o magnésio. Certo? E por final, né, comparando 2 elementos que possuem a mesma carga nuclear como o ferro, no entanto, o ferro mais 2 possui um elétron a mais, né, 24 elétrons, que o ferro mais 3, que possui 23 elétrons. Então, aí o que a gente vai analisar? Se a carga nuclear é a mesma, a gente vai analisar o número de elétrons e aquelas interações elétron-elétron, que são o quê, né? Que são aquele conceito da carga nuclear efetiva, né? Os efeitos de repulsão por você ter mais elétrons são maiores para o elemento que, né? Para o ferro 2, né? Então, daí, a maior repulsão elétron-elétron faz com que esse íon ferro mais 2 seja maior. Correto? Então, antes um pouquinho só de falar sobre energia de ionização, né? Vou interromper aqui a minha apresentação. Bem, aqui. Só para voltar aqui um pouquinho.
Vejam que por que a gente discutiu bastante a questão da carga nuclear efetiva? Porque vejam que essa propriedade, né, que acontece nos átomos multieletrônicos, ela é de extrema importância, como eu falei. Então, a gente sempre vai analisar, quando tiver esses exercícios de você de você quantificar, né, que átomo é maior que o outro, qual o menor raio atômico, menor ou maior raio atômico, maior ou menor raio iônico, a gente sempre vai analisar quantos elétrons tem na camada de valência e a distância entre o núcleo e os elétrons da camada de valência. Que é exatamente o quê, né? Exatamente são esses dois efeitos, essas duas características que faz com que a gente organize a tabela, ou tenha uma periodização da tabela periódica, né? Então, por isso que você tem essas propriedades, né, periódicas da tabela periódica. Né? Então, vejam que elas são fundamentadas em cima do quê? Em cima desses conceitos de carga nuclear efetiva, de quantos elétrons tem na última camada e quantos prótons tem dentro do núcleo, certo? Então, vejam que existe uma similaridade. Apesar de serem propriedades diferentes, o embasamento, né, para a gente periodizar essas propriedades é feito em cima dos conceitos de carga nuclear efetiva. Ok? Muito bem. Então, vamos dar aqui, né, continuidade. Vamos voltar à apresentação. Bem. Agora vamos falar um pouco sobre energia de ionização. Né? Então, a energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron de um átomo na sua fase gasosa. A gente também discutiu isso em aula, né? Então, a gente apresentou essa tabela aqui, que mostra que os elementos, eles possuem valores de energias de ionização sucessivas, que vão depender o quê? Né? Vão depender da quantidade de energia que ficou, né, que foi disponível para você tirar os elétrons das camadas de valência. Né? Então, aqui a gente tem um exemplo que a gente discutiu em aula, né, para o magnésio. Né? Então, para o magnésio no seu estado fundamental, né, o magnésio zero, o que a gente precisa fornecer de energia para ele virar magnésio mais e tirar um elétron, e o que a gente precisa fornecer de energia para ele virar o magnésio 2+. Né? Então, vejam que os elementos têm vários valores de energia de ionização sucessivas. Né? Então, à medida que você vai tirando elétrons, você tem diferentes valores de energia de ionização. E na tabela periódica, essa energia de ionização ela varia, né, aumentando em função da diminuição do período, né, ou seja, de baixo para cima, e em função dos grupos da esquerda para a direita. Né? Então, a gente até comentou que os maiores valores de energia de ionização são para os elementos, aqui para os gases nobres, né? Hélio, neônio, argônio. Por quê? Né? Porque esses elementos eles são extremamente estáveis, não é mesmo? Então, para você tirar um elétron daqueles orbitais atômicos que têm uma energia bastante estável, né, eles já estão com o seu octeto completo, você tem que fazer o quê? Você tem que oferecer muito mais energia do que quando comparado aqui com os metais como lítio, por exemplo, césio, né, que tem energias aqui de ionização em kJ por mol, variando de 1 a 500. Né? Então, vamos ver também alguns exercícios. Né? Qual dos átomos, né, o primeiro proposto aqui, deve ter a primeira energia de ionização mais baixa? Oxigênio ou enxofre? Não é mesmo? Então, o que é a primeira energia de ionização? A primeira energia de ionização diminui à medida que descemos o período, porque o elétron mais externo está mais longe do núcleo e sente menos
a atração da carga nuclear. Então, por isso que a primeira energia de ionização, ela é sempre a menor, porque é o elétron mais fácil da gente retirar, né, de tirar, porque ele está sofrendo a menor atração da carga nuclear, certo? Então, no caso aqui do oxigênio e do enxofre, né, eles são do mesmo grupo da tabela periódica, né? Vejam, eles estão aqui, ó, em verde, 1310, né, a primeira energia de ionização, e 1000, a primeira energia de ionização do enxofre. Então, a gente já vê aqui, né, qual deles é mais baixa, né? Então, a gente vê aqui que o enxofre é ligeiramente aqui mais baixo, né? Vamos entender por quê. Então, o oxigênio e o enxofre, eles têm a mesma configuração, NS2 e NP4. Mas o elétron 3p do enxofre, ele está mais longe do núcleo e sente uma menor atração nuclear que o elétron 2p do oxigênio. Não é mesmo? Então, vejam aqui, né? Oxigênio e enxofre, eles variam aqui o valor de N, né? Varia, um está no período 2 e o outro está no período 3, né? O oxigênio no período 2 e o enxofre no período 3, né? Tem aqui a distribuição 3p. Então, assim, o enxofre, ele tem a primeira energia de ionização ligeiramente menor do que o oxigênio. É digamos, é uma pequena diferença de 1000 para 1310 kJ por mol, não é mesmo? Mas eles já estão aqui em cores diferentes, né? Veja que ele entra em outra caracterização aqui de cores, né? Um está em azul e o outro está em verde, né? Que varia aqui de 1000 até 1500. Então, essa variação aqui do período muda por quê? Porque a energia que o elétron, né? A atração que o elétron sofre, a atração nuclear que o elétron que está no orbital 2p do oxigênio sofre, ela é o quê? Ela é uma energia um pouco, digamos assim, né? Como se ele sentisse uma atração menor comparado com o enxofre. Então, isso faz com que ele tenha uma diferença na sua energia de ionização. Veja que também é um caso muito parecido com a variação para o raio atômico, né? Agora, se a gente comparar, né, a energia de ionização do lítio e do berílio, mas aqui vejam que o exercício lhe propõe qual dos átomos tem a maior segunda energia de ionização. Então, a primeira energia de ionização tira um elétron. A segunda energia de ionização, ela vai tirar o quê? Ela vai tirar 2 elétrons. Então, a configuração eletrônica do lítio e do berílio é um S2, 2S1, lítio, e um S2, 2S2 para o berílio. A segunda energia de ionização é a energia necessária para remover um elétron do íon monovalente gasoso. Portanto, podemos escrever que na segunda energia de ionização, a gente já teve uma primeira energia de ionização que tirou um elétron do lítio, um elétron do berílio. Portanto, nós temos aqui os íons monovalentes, lítio, um S2, e berílio, um S2, 2S1. E quando a gente submete esses átomos a uma segunda energia de ionização, a gente forma os íons divalentes, lítio mais 2 e berílio mais 2. Então, qual que é a diferença aqui, né? Então, coloquei a reação química, né? O elétron saindo daqui, sendo liberado ali como produto da minha reação, certo? Então, tem a representação aqui, uma flecha, o reagente e os produtos, certo? Essa é a representação correta. E aqui a gente vê que existe uma diferença no número de elétrons entre o lítio e o berílio. Então, como os elétrons 1s
protegem os elétrons da camada 2s de forma mais eficiente do que eles se protegem elétron um ao outro, nós podemos prever que será mais fácil para remover um elétron 2s do orbital 2s do berílio monovalente do que remover um elétron 1s do lítio monovalente. Então, vejam que essa diferença aqui faz com que os elétrons do orbital 1s protejam, né? Protejam os elétrons do orbital 2s de uma forma mais eficiente. E isso facilita a remoção dos elétrons no orbital 2s. Então, dessa forma, né, nós podemos o quê? Né? Quem deverá ter a maior segunda energia de ionização entre o lítio e o berílio. Então, quem é mais fácil de remover, menor vai ser a energia de ionização. Se for mais difícil de remover o elétron, maior será a energia de ionização. Então, a resposta correta, né? Prevemos que será mais fácil remover o elétron do elemento berílio do que remover um elétron do orbital 1s do elemento lítio. Então, turma, quando a gente fala de segunda energia de ionização, o ideal é a gente escrever a reação química, fazer a configuração eletrônica, determinar quais são os elétrons, quantos elétrons estão na camada de valência, se existe algum orbital ali interno protegendo esses elétrons, e aí a gente consegue predizer quem tem a segunda energia de ionização maior ou menor. Correto? Muito bem, então continuando agora falando um pouco sobre a afinidade eletrônica. A afinidade eletrônica, né, que também foi discutida em aula, ela pode ser definida como a energia liberada quando um elétron se liga a um átomo na fase gasosa. Então, quanto maior a energia liberada, maior será a afinidade eletrônica, né? Então, a gente discutiu que essa reação, ela tem o quê? Ela tem um sinal, né, sempre positivo, porque indica o quê? Indica que a energia está sendo, né, liberada quando um elétron se liga a um átomo na fase gasosa. E ela varia, né, na tabela periódica em função dos períodos, então ela aumenta com a diminuição do número dos períodos, e ela aumenta da esquerda para a direita em função dos grupos da tabela periódica, correto? Então, a afinidade eletrônica, elas são maiores, né? Quanto maior, mais positiva, na parte superior direita da tabela periódica, perto do oxigênio, enxofre e dos halogênios, né? Então, vejam que eles têm aqui afinidades eletrônicas maiores e positivas para esses elementos. Nesses átomos, né, o elétron adicionado, ele ocupa um orbital P próximo do núcleo com carga efetiva elevada. E essa situação, né, ela promove o quê? Ela sofre, né, ela promove uma forte atração do núcleo. Então, esses são os elementos com maior afinidade eletrônica. E vejam aqui que os gases nobres, né, eles possuem uma afinidade eletrônica que tem um comportamento exatamente oposto desses elementos aqui, né, do oxigênio e do halogênio, né, dos halogênios, cloro e bromo. Por quê? Né? Porque esses gases nobres, eles têm
afinidades eletrônicas que são negativas, porque qualquer elétron adicionado, ele deve ocupar um orbital no exterior de uma camada que está completa e distante do núcleo. Então, esse processo, né, de você tentar ocupar uma camada de um orbital que está completo, acontece o quê? Acontece que você precisa o quê? Uma energia que é muito grande. Portanto, por ser difícil, né, ser um comportamento difícil de acontecer, né, praticamente não existe, né, afinidade eletrônica para esses elementos, a gente diz o quê? A gente diz que essa energia aqui liberada, ela é menor do que zero. Então, em outras palavras, a afinidade eletrônica, ela vai depender do quanto que o elétron está disposto, o átomo está disposto a receber um elétron no seu orbital exterior, no seu orbital mais externo. Né? Então, vejam, esses elementos aqui, os gases nobres, eles têm os orbitais, no caso aqui, né, o 2p, que é o mais distante do núcleo, ele está completo. Então, ele não tem vaga, ele não tem disponibilidade para receber um elétron. E, portanto, a afinidade eletrônica desses elementos, ela é menor do que zero. Né? Ou seja, a chance de você colocar um elétron nesses elementos é praticamente nula. Ao contrário do enxofre, dos halogênios, eles têm vagas, né, espaços nos seus orbitais mais externos para receberem, né, um elétron. Portanto, por isso que eles têm afinidades eletrônicas positivas. Né? E aí tem alguns números aqui positivos e negativos, porque à medida que você vai colocando um elétron numa vaga que está disponível, o segundo elétron para ser adicionado, ele vai ser mais difícil. Então, se ele é mais difícil, a atividade, a afinidade eletrônica, ela é menor, certo? Então, a afinidade eletrônica, né, como eu disse aqui, o oxigênio e o enxofre, eles têm vagas disponíveis nos seus orbitais. Vejam aqui, por isso que eles têm, no caso desses elementos, né, aqui o oxigênio, eles têm dois valores aqui de afinidades eletrônicas. Então, para você acomodar elétrons nos orbitais P da camada de valência, para colocar dois elétrons adicionais, você tem, primeiramente, uma afinidade eletrônica maior, de menos 141, mas a colocação do segundo elétron requer uma energia por causa da repulsão que é provocada pela carga negativa que já foi adicionada. Né? Então, à medida que a gente adiciona um elétron nessa camada, eu vou ter aqui apenas uma vaga restante. E essa vaga, quando eu preencher, colocar esse elétron aqui, ele vai ter o quê? Ele vai ter uma atividade eletrônica levemente negativa. Correto? Então, a afinidade eletrônica está relacionada com essas vagas, vamos dizer assim, para acomodar elétrons no orbital mais externo. E, por fim, né, já encerrando aqui as propriedades periódicas que foram estudadas em aula, a gente discutiu o conceito de eletronegatividade, a gente vai ver esse conceito de eletronegatividade, principalmente quando a gente falar de ligações químicas, porque a eletronegatividade ela é uma medida da força relativa de atração que um átomo exerce sobre o par de elétrons envolvidos em uma ligação química. Então, por isso que a gente vai falar de eletronegatividade quando a gente estiver falando de ligação química. Né? Então, se a gente observar esse exemplo, a gente tem dois átomos, a gente tem aqui uma ligação covalente apolar e uma ligação covalente polar, e essa polaridade característica importante para as moléculas ligadas covalentemente, elas vêm
desse conceito de eletronegatividade. Então, quando você tem dois átomos, né, como o átomo de hidrogênio e de cloro, esses átomos, eles têm diferentes medidas relativas de atrair um par de elétrons numa ligação química. Então, isso gera uma diferença de potencial dentro da molécula, ou uma polaridade. Então, a gente vai ver esses efeitos, né, que são muito importantes quando a gente falar de ligação química. E a eletronegatividade, ela é uma resultante, né, ela é uma medida que resulta de duas outras propriedades que a gente viu anteriormente, que é a energia de ionização e a afinidade eletrônica. Então, quando a gente está falando da propriedade dos átomos, energia de ionização e afinidade eletrônica, quando esses átomos se ligam covalentemente para formar uma molécula, eles têm o quê? Eles têm uma diferença de eletronegatividade. E essa diferença de eletronegatividade é o que vai determinar para a gente o tipo de ligação que os elementos fazem, né? Então, tipos de ligação química iônica, covalente polar e covalente apolar. Certo? Bom, dessa forma, então, né, vou encerrar aqui a minha apresentação. Muito bem. Então, mais uma vez, né, a gente, para encerrar essa gravação, essa aula, o importante sempre, quando a gente está falando de propriedades periódicas, propriedades dos elementos na tabela periódica e o porquê dessa periodicidade, então, acho que a primeira dica que fica é entender a distribuição eletrônica dos elementos, dos metais alcalinos terrosos, os metais de transição, saber fazer essa distribuição eletrônica usando o diagrama de Linus-Pauling, né, que a gente também discutiu em aula. Quando a gente estiver falando de distribuição eletrônica de íons, cátions ou ânions, entender quantos elétrons são adicionados para formar um ânion, ou quantos elétrons são extraídos do átomo para formar um cátion, fazer a distribuição eletrônica, e com base nessa distribuição eletrônica, você tem como avaliar, né, quantos elétrons tem nas camadas de valência, e como esses elétrons sofrem a influência do núcleo, que é a carga nuclear efetiva. Né? Então, o número de prótons, geralmente, dos elementos, ele não muda, o número de prótons é sempre o mesmo, independente se ele é um ânion, se ele é um cátion, o número de prótons do elemento principal não muda, e aí a gente consegue fazer, né, comparando essas duas características, a gente consegue fazer uma previsão dessas propriedades de raio atômico, raio iônico, afinidade eletrônica e energia de ionização. Ok? Bom, é isso então, turma. Espero que a aula tenha sido útil. Vocês aproveitem esses exercícios e bons estudos. Até breve.